A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal para mais um breve estudo da Palavra de Deus que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 22 ao 24. Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal. Você muito obrigado. Para mim é um prazer ter vocês aqui junto comigo. Curta nossos vídeos, comente para que o YouTube recomende nosso canal cada vez mais. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta o vídeo, comente, dê sugestões e, se for possível, indique ele para mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nosso breve estudo de hoje, livro do Gênesis, capítulo 22, capítulo 3, versículo 22 ao 24, que diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, né? Porque eles comeram do fruto proibido. E também estava lá a árvore da vida. Aí Deus disse: se eu for deixar ele aqui, ele vai comer do fruto da árvore da vida, né? E vai viver eternamente o quê? Em pecado. Então, tirou eles fora, colocou querubins, né? No lado, colocando querubins ali para proteger, né, o caminho, e uma espada flamejante em volta da árvore, né? Ele deixa bem claro aqui, no verso 24: E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Tá vendo? Ao lado do oriente do jardim ele colocou querubins, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Porque se deixasse eles ali, eles iam querer comer do fruto da árvore da vida. Iam viver eternamente o quê? Em pecado. Aí Deus disse: não, tem que tirar fora e tem que proteger a árvore da vida, para que eles não possam chegar lá. Né? Foi isso que Deus fez. Para uns, Deus estava agindo o quê? Com rigidez. Não, Deus estava agindo com prudência, né? Com sabedoria de Deus. Porque se deixasse eles ali, ele ia comer da árvore da vida e viver eternamente o quê? Em pecado. E Deus não compactou com o pecado. Deus fez o que é certo. Então, o tema do nosso estudo hoje é o exílio do Éden, né? O exílio do Éden, consequências do pecado e a misericórdia de Deus, né? Porque teve consequência. Ele agora vai pagar um preço alto por conta de ter desobedecido a Deus. A introdução do nosso estudo diz assim: o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24, descreve o momento em que Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, após a queda. Esse ato, embora pareça severo, né, que para muitos foi a severidade de Deus, carrega em si aspectos profundos da justiça e da misericórdia divina. Deus não expulsa o homem para abandoná-lo, mas para protegê-lo de uma eternidade separada dele. Nesta passagem, vemos as consequências do pecado, a separação causada por ele e a ação redentora de Deus em meio à disciplina. Porque Deus tirou ele dali, não foi para deixar ele ao léu, não foi para deixar ele à toa, não, foi para proteger ele, né? Porque para o homem não viver uma eternidade separada dele. Estava tirando ele dali, mas dando uma oportunidade a ele dele se regenerar, né? Porque mesmo ele saindo dali, mas Deus ainda estava cuidando. Tirou ele fora para ele o quê? Lavrar a terra da qual ele foi tirado. Isso aí mostra o cuidado de Deus, né? E a ação, a separação causada por ele, que o pecado separou o homem de Deus. Mas entra o quê? A ação redentora de Deus em meio à disciplina, que vai disciplinar o homem e a mulher. E se ele ficar sem disciplina, como é que seria a vida deles? Aí Deus vai lá, olha, vai entrar com a disciplina divina. Primeiro ponto diz assim: o conhecimento do bem e do mal, verso 22, né? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, né? Porque agora ele está com conhecimento do bem e do mal. Ele é como Deus nesse aspecto, conhecendo o bem e o mal. Os atributos de Deus ele não tem. Ele só tem o conhecimento de saber o que é bom
e o que é ruim. Aí diz assim: Deus diz que o homem agora é como ele, em termos de conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento adquirido pela desobediência trouxe ao homem a consequência moral, mas também a responsabilidade sobre o pecado. O que era, o que era para ser uma bênção, o livre-arbítrio se tornou um peso por causa da escolha errada. Aqui aprendemos que a sabedoria humana sem Deus se torna uma carga e que, sem ele, o conhecimento leva à queda e ao sofrimento. Foi o que aconteceu, né? Porque naquele momento ele desprezou o que Deus tinha ordenado a ele, para não comer, não tocar. Mas eles comeram, além de tocar, comeram. Então, o conhecimento que eles estavam ali era um conhecimento para não tocar naquele fruto. Mas eles desprezaram isso e comeram. E o conhecimento deles, que eles tinham a respeito do fruto, levou o quê? A queda e ao sofrimento. Este ponto nos lembra que precisamos submeter nossa sabedoria e escolhas à vontade de Deus para evitar a armadilha do pecado. Tá vendo? É isso que deve ser feito. Que nosso conhecimento, né, que nossa sabedoria e escolhas estejam dentro da vontade de Deus, para evitar o quê? As armadilhas do pecado. Porque quando o homem está sem Deus, ele vai se enveredar pela armadilha do pecado. Quando ele despreza aquilo que Deus já passou para ele, ele vai cair na armadilha do pecado, como caiu Adão e Eva. Eles desprezaram aquilo que Deus tinha ordenado a ele e caíram na armadilha do pecado. E houve o quê? A queda, que é o que tem acontecido com muitos. Desprezam o conhecimento de Deus e são, né, enveredados nas armadilhas do pecado, aí cai e muitas vezes não tem força mais para voltar ao primeiro amor. Segundo ponto, a separação necessária, verso 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. Veja, eles, até aquele momento, estava só em paz, só cuidando do jardim. Aí agora eles são lançados fora, e agora vai ter que lavrar a terra. Deus expulsa o homem do Éden, para que ele não tome da árvore da vida e viva eternamente em estado de pecado. Tá vendo? Se ele ficasse lá, eles iam tentar comer da árvore da vida e ia viver eternamente em pecado. Né? Essa expulsão representa a separação causada pelo pecado, pois Deus é santo e não pode habitar onde o pecado está. No entanto, mesmo em sua justiça, Deus age com misericórdia, protegendo o homem de uma eternidade sem pecado. A separação, nesse contexto, é dolorosa, mas também uma manifestação do amor de Deus, que planeja desde o início o resgate e a redenção da humanidade. Isso nos ensina que, muitas vezes, a disciplina de Deus visa nos proteger e nos levar de volta ao conhecimento da verdade. É porque a disciplina aqui não foi para matar o homem, não foi para desprezar o homem, não. Foi para tratar com o homem. Porque Deus não compactou com o pecado. Né? E diz mais, a separação é dolorosa, é claro, porque eles viviam bem com Deus. Mas o amor de Deus, né, fez com que ele tirasse eles dali para tratar com eles. Porque senão, eles iam viver eternamente em pecado. E não podiam viver eternamente em pecado dentro do jardim. Tinha que ser tirado. Tirado para ver o quê? Um tratamento. Muitas vezes Deus faz isso. Deus nos tira de cena e trata conosco, não para nos perder, não para nos matar, mas para nos regenerar. E foi o que aconteceu aqui com eles. Eles tiveram que sair para Deus tratar com eles, né? Porque ele deixa bem claro, a separação nesse contexto é dolorosa, mas também uma manifestação do amor de Deus, que planeja desde o início o resgate e a redenção da humanidade, tá vendo? Mesmo ele caindo, mas Deus já tinha um plano de regeneração para ele. Deus não deixou ele totalmente abandonado. Deus estava ali só tratando para não perder eles de vez. E muitas vezes faz isso com o ser humano. Ele pega o ser humano, mesmo em pecado, trata com ele para não perder, mas para regenerar, que foi o que aconteceu aqui com Adão e Eva, nesse momento da retirada deles do jardim. Terceiro, a espada e os querubins, a proteção da árvore da vida, verso 24. Né? Ele então, e havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Deixou ali uma proteção. Porque se aquela proteção não estivesse ali, eles iam tentar ir lá e comer do fruto da árvore da vida. E iam viver o quê? Eternamente em pecado. Então Deus já protegeu até disso aí, para eles não viverem
eternamente em pecado. Ao colocar querubins e uma espada flamejante guardando o caminho da árvore da vida, Deus simboliza a impossibilidade de um homem retornar ao Éden por seus próprios esforços. A presença dos querubins revela que Deus é santo e que o pecado tem consequências sérias e duradouras. O pecado ele tem consequências sérias e duradouras na vida do ser humano, né? Porque a partir do momento que ele está em comunhão com Deus, está tudo bem. Mas quando ele peca, o pecado tem consequências. E essas consequências, elas são duradouras. Ela não passa logo de uma vez. Ela dura. E dura muito tempo. A espada flamejante representa a justiça divina e a necessidade de redenção para o homem. No entanto, essa barreira também aponta para a graça futura de Deus, pois ele não destruiu a árvore da vida, mas a reservou para o momento em que, pela redenção, o homem pudesse novamente ter acesso à vida eterna. Veja que ele não destruiu a árvore da vida. Ele deixou ali, né, para mostrar o quê? Que haveria um momento certo do homem retornar ao seu convívio com Deus. E esse momento certo é o quê? Jesus Cristo, que veio para resgatar o homem, trazer o homem de volta para Deus. Que até esse momento aqui o homem estava o quê? Separado. O pecado fez a separação entre Deus e o homem. E Deus envia Jesus para trazer o homem de volta. Ele cai lá no Éden, mas Deus já tinha deixado o quê? Uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse que veio para esmagar a cabeça da serpente aqui, Jesus. Jesus, o único que pode restaurar o homem. Porque Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. O homem está morto em delitos, em pecados, mas Jesus faz ele reviver, né, através do seu sacrifício salvífico na cruz. No entanto, essa barreira aponta para a graça futura de Deus, pois ele não destruiu a árvore da vida, mas reservou para um momento em que, pela redenção, pudesse novamente ter acesso à vida eterna. Isso aponta para Jesus, o caminho de volta à vida eterna e à comunhão com Deus. É porque Jesus é o caminho de volta para a vida eterna e a comunhão com Deus, né? Porque sem Jesus não tem como o homem se chegar a Deus. O homem não vai chegar a Deus por seus próprios méritos, não. O homem só chega a Deus através de Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, não, é ninguém vem, né? Importante observar isso. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Só vem a Deus através de Cristo. Para a conclusão, diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24, nos revela o peso do pecado, mas também a graça de Deus. A expulsão do Éden não foi um ato de abandono, mas um ato de amor e misericórdia para impedir que o homem permanecesse eternamente em seu estado de queda. Ele ali foi retirado, não foi abandonado, mas foi permitindo, né, que o homem, a misericórdia de Deus para impedir, ali foi o amor e a misericórdia de Deus para impedir que o homem permanecesse eternamente no seu estado de queda. Essa passagem nos lembra que, por mais distante que possamos estar de Deus, por causa do pecado, ele já planejou um caminho de volta para nós. Cristo, a nossa árvore da vida, nos dá acesso à comunhão eterna com o Pai. Que essa passagem nos leve a valorizar a graça de Deus e a buscar viver em obediência e comunhão com Ele, sabendo que em Cristo a separação foi vencida e temos o privilégio de viver em sua presença eternamente. Em Cristo nós temos o privilégio de viver eternamente com Deus, né? Porque a partir da queda o homem ficou separado, mas Deus, no seu amor, na sua misericórdia, envia quem? Jesus, para resgatar o homem. É o homem se reconciliando com Deus através de Cristo. Aquele que foi, mas a qualquer momento está voltando para arrebatar a sua igreja, arrebatar os crentes fiéis, né? Arrebatar aqueles que estão se preservando, estão se policiando, estão lutando para não se enveredar pelo caminho do pecado. Porque o pecado, ele só faz isso, afastar o homem de Deus. Mas Jesus não. Jesus, ele traz o homem de volta para Deus. Ele resgata o homem à sua comunhão com Deus. Então, Jesus, ele é o único que pode salvar, é o único que pode restaurar, é o único que pode regenerar o ser humano. Tem que nós possamos estar firmes em Cristo Jesus, sabendo que nele somos mais do que vencedor. Amém? Deus abençoe. Se gostou do vídeo,
curta, comente e indique para mais uma pessoa.